Paz do Senhor Jesus, o único Deus, Salvador das nossas vidas. Hoje eu gostaria de estar falando a respeito de Judas Iscariotes. Talvez você tenha alguma curiosidade a respeito desse discípulo. Hoje o intuito desse estudo é de estar abrindo o seu conhecimento a respeito dele e mostrando a você o que levou Judas ao ato de trair o Senhor Jesus. O seu nome possui um significado muito bonito. Se diz no grego Iodás, que é uma helenização do nome hebraico Yehudá ou Judá, que quer dizer abençoado ou elogiável. Etimologicamente, seu nome quer dizer o elogiável, mas por causa de sua conduta transforma-se em o reprovável, o detestável. Iscariotes é difícil de dizer o que significa. Alguns pensam que originalmente seria Yehudá Iscariote, que quer dizer Judas, o homem que vem de Queriote, ou mais propriamente Criote. Seria o plural intensível de criar, que quer dizer aldeia, conjuntos de pequenas casas. Mas com o passar do tempo, Queriote passou a ser também o nome de dois lugarejos distintos, um em Judá, outro em Moabe. Temos também várias outras formas de pensamento, a qual nós não iremos falar aqui. Esta é uma forma básica que eu queria explicar para começarmos a entender um pouquinho a respeito de Judas Iscariote. Seu nome possui um belo significado, mas não desfaz a imagem negativa que temos de Judas. Não sabemos detalhes sobre a circunstância do seu chamado para o grupo dos 12. Sugere alguns autores que ele provavelmente é o discípulo anônimo de Mateus 8,19. Alguns autores e estudantes sugerem que Judas é o discípulo anônimo de Mateus 8,19, porque nós não sabemos detalhe de como Judas foi convocado para fazer parte dos 12 escolhidos por Jesus. Mateus capítulo 8, verso 19, vai estar falando de um discípulo anônimo. Lemos: e aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Se ele realmente era esse discípulo, ele era um escriba, porque a leitura vai nos dizer que esse anônimo era um escriba. Sendo assim, provavelmente Judas seria também um especialista em lei judaica. Era um discípulo extremamente inteligente, com base em Mateus 8,19, se ele realmente é esse discípulo anônimo. Ele era extremamente especialista em lei judaica. Um escriba nos tempos antigos podia ainda exercer a função de contador, secretário, copista e arquivista. Se isso realmente procede, é possível entender o Evangelho de João, capítulo 12, do verso 5, para ficar mais fácil, que diz: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. E tinha a bolsa e tirava ali o que se lançava. Muito interessante prestarmos atenção.
se isso realmente procede, se realmente Judas era um escriba, então tudo começa a fazer sentido. Provavelmente ele tinha o cargo de tesoureiro do grupo, pois todo o dinheiro que Jesus e os 12 levavam em viagem ficaria sobre suas responsabilidades. Judas era o responsável pela bolsa. Judas era responsável pelo dinheiro. Judas era o tesoureiro do grupo. Mas é aí que entra a grande questão. Judas nos mostra algo de seu comportamento que, por mais que o grupo confiasse nele, ele não era digno de ser confiado. Ele não era digno de confiança. Uma observação. Prestem atenção, uma observação. Será que somos colocados à prova por aquilo que podemos dizer ser nossas fraquezas ou ponto fraco? Uma observação. Será que somos colocados à prova por aquilo que podemos dizer ser nossa fraqueza ou ponto fraco? Será que Judas, ao ser escolhido para tomar conta da bolsa, ser o tesoureiro do grupo, ele não foi colocado à prova? Seria o dinheiro o ponto fraco de Judas? Um exemplo. Se realmente Judas Iscariotes fosse o responsável pela bolsa, ou seja, o tesoureiro do grupo, só que ele não tivesse essa responsabilidade, a responsabilidade de tesouraria, a responsabilidade de ser responsável pelo dinheiro, mas ao invés de ser Judas, se fosse dado a Mateus, o Levi, a responsabilidade de cuidar da bolsa, de ser o tesoureiro do grupo. Mateus, que tinha como profissão coletor de imposto, publicano e contador. Isso quer dizer que mexer com dinheiro era uma questão simples para ele. Isso seria algo que poderia mudar a história de Judas se o Senhor tivesse escolhido Mateus para tomar conta da bolsa, uma pessoa que era acostumada a lidar com dinheiro, e Judas não tivesse essa responsabilidade. Será que isso mudaria o fim que tomou-se a vida de Judas? Pensa, medite, reflita sobre isso. Diferente de Judas Iscariote, lembrando isso, é uma observação. Diferente de Judas, Mateus, ele era acostumado a lidar com dinheiro. Mas o Senhor não coloca Mateus. Eu não estou dizendo que teve uma pré-eleição para quem tomaria conta da bolsa, não. Eu estou dizendo que Mateus, a Bíblia não está nos dizendo que ele tomaria conta da bolsa ou tomava conta da bolsa, mas era Judas. Vamos ver alguma atitude de Judas. Ele sempre aparece em questões que envolvem dinheiro. João 12, capítulo 12, o verso 1, até terminar esse capítulo, vai estar nos dizendo a respeito de uma atitude que Maria teve, de derramar ali o perfume e ungir o Senhor Jesus. E Judas, ele parece se preocupar com aquilo e diz: por que não vender este perfume tão caro e dar aos pobres? De acordo com o Evangelho de João, Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, e sim porque era ladrão.
e tirava da bolsa as ofertas que o ministério de Jesus recebia, de acordo com o Evangelho de João capítulo 12. Interessante, alguns teólogos sugerem, eles insistem na ideia de que Judas era uma espécie de figurinha carimbada. Em outras palavras, eles defendem que Iscariote nasceu marcado para trair o Senhor. Ou seja, não havia a mínima possibilidade de ele escapar de seu destino. Porém, eu estou aqui para ir contra a esses pensamentos. Aqui eles estão querendo defender a teoria da predestinação, tratando-se do individual. Judas, porém, não praticou esse ato com imposição divina, pois está predestinado a trair, não. Esse pensamento é um pensamento reprovável pela palavra do Senhor, pela Bíblia. Ele escolheu trair o Senhor e teve tempo para se arrepender-se. Tratando-se da predestinação, a predestinação aplica-se ao plano de Deus e não ao destino de cada indivíduo. O pronome aos, aquele que está no plural, indicando que um grupo é predestinado e não um indivíduo. Um exemplo, a igreja está predestinada a ser salva. Se você aceitar Jesus, o único Deus e Salvador de nossas vidas, andar segundo aquilo que o Senhor requer de você através do nosso manual, que é a palavra do Senhor. Quando o Senhor vir buscar a tua igreja, está predestinada a igreja a ser salva. Ao aceitar Jesus, se arrepender, ser batizada no nome de Jesus, descer as águas, receber o selo, o nome do Senhor Jesus e suas fontes, andar conforme aquilo que o Senhor requer de sua vida, você passa a ser igreja. E sendo igreja do Senhor, você está de acordo com o que o Senhor requer da sua vida, até naquele grande dia, você será salvo. Mas se não ser igreja, se não reconhecer o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas, não será salvo. A predestinação não é algo individual. Então não tem como predestinar uma pessoa a ser salva e predestinar a outra a não ser salvo. Essa teoria da predestinação, que tem por objetivo tratar o individual, isso não existe. Um outro exemplo muito simples, um trem, ele sai dessa estação e vai para outra, ele está predestinado a ele chegar nessa estação. Você entrou nesse trem, ele está predestinado a chegar lá. Se você está aí dentro dele, você logicamente irá chegar lá. Mas se você pular desse trem antes dele chegar à estação a qual tem o seu destino, você não irá alcançar o objetivo principal dessa predestinação, que é o trem chegar lá. Voltando a falar, a predestinação aplica-se ao plano de Deus e não ao destino de cada indivíduo. Judas teve tempo. Judas podia escolher, mas ele não escolheu servir e ser fiel ao Senhor Jesus. A escolha era dele. Vamos ver um exemplo. Gênesis capítulo 4, verso 7, vai estar nos falando a respeito de Caim e Abel. O Senhor, uma certa feita, abordou Caim e falou para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tirar a sua vida. Ele está à porta e deseja destruir você. Cabe a ti vencê-lo. O Senhor está falando para Caim que o pecado estava observando ele. Satanás estava
faminto, querendo destruir a vida dele. Mas cabia a Caim vencê-lo, cabia a Caim dominá-lo, cabia a Caim escolher. Mas ele se deixou levar, se deixou influenciar pelo pecado e se tornou uma presa fácil para Satanás. Judas se deixou também influenciar. Assim como Caim não deu ouvido aos conselhos do Senhor, Judas também não quis esse conselho. Judas se deixou influenciar pelas setas preparadas por Satanás. Satanás já vinha influenciando esse apóstolo, até que passou a dominá-lo, a sua mente. Lucas capítulo 22, o verso 3, e João capítulo 13, o verso 2 e o verso 27, vai nos contar essa história. Em Lucas nos fala que ele foi influenciado por Satanás a ir até o chefe do sacerdote, negociar uma possível venda do seu mestre. E João vai nos dizer que ele ali naquele banquete, na Santa Ceia do Senhor, ele botou em prática porque ele foi influenciado por Satanás. O inimigo usou como isca justamente o seu amor ao dinheiro. Ele tinha uma fraqueza e foi nessa fraqueza que Satanás usou Judas. Paulo descreveu o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Caifás, o sumo sacerdote, e o chefe dos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matar Jesus, uma forma como eles iriam fazer isso. Mas eles temiam o povo. Judas, então, influenciado por Satanás, ele teve uma escolha e ele escolheu se deixar levar. Porque Jesus estava sempre dando exemplo. Jesus estava sempre dando exemplo, ensinando e falando sobre se arrepender. Já estava predestinado que alguém iria trair. Mas não quer dizer que é Judas. Ele tinha o direito de escolha. Judas ofereceu uma proposta para prender o seu próprio mestre, o que deixou os seus inimigos sobremodo muito alegre, inclusive com preço, 30 moedas. Mateus capítulo 26, o verso 3 até o 5, estará nos contando essa história. Lucas 22, verso 3 ao 6. Uma reflexão. Por que Judas fez isso? Ele fazia parte dos 12 escolhidos pelo Senhor. Não sabemos como, mas ele estava ali. Ele tinha tudo para conseguir ser fiel ao Senhor. O próprio Senhor estava ali diante dele a todo momento, os ensinando. Mas ele escolheu deixar-se influenciar por Satanás. Quantos de nós agimos da mesma forma que a de Judas? Quantos de nós nos deixamos levar por setas que Satanás tem botado? Quantos de nós temos as mesmas atitudes de Judas? Judas fez 3 coisas: traiu, trocou, vendeu Jesus. Traiu, trocou e vendeu Jesus. Muito triste estarmos sabendo que isso partiu de um discípulo do Senhor. Quantas pessoas têm traído Jesus? Quantas pessoas têm traído Jesus? O que é traição? Traição
é romper uma aliança. Quantas pessoas têm rompido sua aliança com Jesus? Quantas pessoas têm rompido a sua aliança com Jesus? Judas escolheu romper a sua aliança com Jesus. Quantas pessoas estão preferindo o dinheiro e têm desfeito, têm dispensado a verdade que é Jesus? Quantas pessoas trocam Jesus pelo um homem? Quantas pessoas têm trocado Jesus por uma mulher? Quantas pessoas têm trocado Jesus por vaidades? Quantas pessoas têm trocado Jesus por desejos carnais? Quantas pessoas têm trocado Jesus por nada? Quantos estão abrindo mão de Jesus? Quantas pessoas largaram Jesus e viraram as costas para o Senhor? Quantas em nosso meio que nós vemos hoje estão tendo a mesma atitude que Judas? Judas estava ali e tinha em suas mãos o poder de escolha, o bem ou o mal, e ele escolheu o mal. Judas se deixou influenciar, e quando ele se arrependeu, já era tarde. Quando ele se arrependeu, ele já tinha vendido, ele já tinha trocado, ele já tinha entregado o Senhor Jesus. Foi tarde o seu arrependimento. Não espere que as coisas aconteçam em sua vida. Não espere que as tragédias cheguem em sua casa. Arrependa-se. Volte à presença do Senhor Jesus. Achegue-se ao Senhor Jesus. Tem em suas mãos a escolha. O bem ou o mal, escolha o bem. O caminho é um pouco estreito, mas o fim é a vida eterna. O mal, o caminho é largo, é espaçoso. Para o homem parece ser bom, mas o fim é o inferno. E depois o lago de enxofre. Jesus, ele deu a oportunidade a Judas, mas o fim de Judas foi triste. Jesus deu a oportunidade a Judas e ele escolheu trair, ele escolheu trocar, ele escolheu vender o seu Jesus. Não escolha e não tenha a mesma atitude que Judas. Escolha o bem. O Senhor Jesus, ele requer algo de você. Ele requer a sua adoração. Ele requer o seu comprometimento com Ele, a sua santidade, o seu amor, a sua devoção a Ele, a sua sinceridade, o seu tempo. Ele quer ser o primeiro em sua vida. Judas teve a oportunidade, mas não se apegou, não abraçou. O seu fim foi o suicídio. Tirou-se a própria vida, por entender que o seu pecado não tinha mais jeito. Satanás tem feito isso com muitas vidas, com muitas famílias. Ele tem influenciado as pessoas, indo em suas fraquezas, e essas pessoas têm dado lugar a Satanás, se deixando influenciar pelas setas, pelas suas bandejas, e quando chega o ato de praticar esse pecado, Satanás afasta-se dessa pessoa, essa pessoa se torna uma pessoa oprimida por Satanás, e ela entende que o pecado a qual cometeu não tem mais jeito, o fim é tirar a própria vida. Sabemos com base na palavra do Senhor, que quando a pessoa tira a sua vida, não tem mais solução, não tem mais jeito, a sua salvação está decretada perdida, e o que tem para essa pessoa é o inferno, é o lago de enxofre. Mas hoje eu estou aqui para te mostrar que Judas
teve a oportunidade e escolheu o mal. Você pode aprender uma coisa boa com Judas, o que? Não ir para o caminho que ele escolheu, mas escolher Jesus, que é o caminho, o único, é a verdade, é a própria vida, é o único Deus da vida eterna. Escolha Jesus, escolha fazer o certo. Um instante de dor trará uma eternidade de glória na presença do Senhor Jesus. Judas se deixou influenciar, mas você não precisa se deixar influenciar pelas palavras negativas, pelos pensamentos maléficos que vêm enviado por Satanás. Se deixe influenciar pela palavra do Senhor, pelas bênçãos que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Você não precisa ter o mesmo fim que Judas teve. A atitude de Judas foi ao contrário àquilo que o Senhor queria, mas ele tinha o livre-arbítrio e ele poderia escolher. E ele escolheu o fim, ele escolheu perder a sua própria vida, tirar a sua própria vida. É tempo de rever o seu comportamento, é tempo de se arrepender, é tempo de escolher ser fiel a Jesus. Lembrando uma coisa, Judas teve oportunidade, mas escolheu esse fim de se suicidar. Você está tendo essa oportunidade. Escolhe Jesus. Não deixe Satanás influenciar. Não deixe ele tomar conta do teu pensamento, dizendo a você que aquilo que você fez não tem mais jeito, o fim é a morte. Pois eu estou aqui para te dizer e apresentar a vida. Jesus é a própria vida. Eu quero te dizer que se você se arrepender de tudo aquilo que você fez nesse exato momento, de coração, ainda há tempo. O Senhor, Ele te perdoa. Se você realmente aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, há tempo para você. Há lugar para você no céu. Não se deixe influenciar por Satanás. Judas escolheu se deixar influenciar por Satanás. Escolha ser influenciado por Jesus, pela palavra do Senhor Jesus. Jesus, o único Deus e a vida eterna. Essa é a palavra que eu deixo para você. Medite. Judas tinha tudo para dar certo, para ser uma bênção, mas ele se deixou influenciar, ele se deixou levar, e quando viu o que ele tinha feito de errado, era tarde. Não deixa esse conhecimento chegar para você tarde demais. Arrependa-se antes que seja tarde. Jesus, ele espera por você. Jesus, ele espera por você. Você é especial. Você é especial. Cada gota de sangue derramada naquela cruz, ele estava vendo você. O Senhor Jesus, fez aquilo porque valia a pena. A sua vida é valiosa para o Senhor. Cada humilhação valeu a pena. Você é valiosa para o Senhor. Cada sofrimento valeu a pena. Por isso, não se deixa ser influenciada por Satanás. Ao escolher Jesus, você está decretando a falência de Satanás, a derrota de Satanás sobre sua vida, porque ele não tem poder. Mas se você se deixar influenciar por Satanás, assim como Judas, ele vai te fazer, ele vai te usar como isca para fim de seu propósito. E no fim ele é covarde, te abandona e leva você ao declínio espiritual, à miséria espiritual, e o fim é uma morte sem salvação. Só que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e Satanás não tem poder sobre você. Aceite a Jesus. Aonde você estiver, há uma oportunidade para você. Arrependa-se, confesse os seus pecados ao Senhor Jesus
Ele pode perdoar o teu pecado, lançar no mar do esquecimento e fazer de você uma nova criatura. Fica na paz do Senhor Jesus, que Ele venha falar em seu coração.